Olá, seja bem-vinda a esta videoaula. Eu sou a professora Rosângela Pereira e hoje nós vamos estudar os logaritmos. E com um detalhe especial, nós vamos trabalhar logaritmos nas operações que envolvem decibel. Profa, isso não é um conteúdo de física? Decibéis é um conteúdo estudado na disciplina de física. Mas hoje, de modo especial, atendendo a um pedido da turma que faz um curso de sonorização, eu estou gravando essa aula para que eles possam conhecer como funcionam os logaritmos e aí conseguir dar continuidade ao seu curso de sonorização. Gente, desde já, parabéns pela disponibilidade em aprender, parabéns pelo esforço, com certeza vocês serão grandes profissionais de muito sucesso. Tenho muito orgulho de vocês. Vamos lá conhecer os nossos logaritmos. Esqueci de um detalhe. Se você não é da turma da sonorização, do curso de sonorização, e está aqui assistindo o iniciozinho dessa aula, fique conosco, porque a matemática, ela é a mesma em qualquer lugar do mundo, então ela não muda. Ela é para sonorização, ela é para física, para química, ela é para a área de biologia, ela é para os bancos utilizam logaritmos, então ela é para muitas áreas. E você é muito bem-vindo aqui conosco. Vamos lá? Então nós vamos conhecer os conteúdos envolvidos, a aplicabilidade, conceito, vamos conhecer a estrutura de um logaritmo, vamos conhecer as propriedades e também resolver algumas questões para aplicar o nosso conhecimento. Quando eu falo pré-requisito, não é que você tenha que ter um conhecimento avançado sobre esses conteúdos, e sim ter um conhecimento básico de como operacionalizar esses conteúdos, né? Como resolver uma situação que tenha potenciação, né? Conhecer as propriedades da potenciação, da radiciação também, e ter um conhecimento prévio de resolução de equações, inequações, funções e fatoração. Como eu disse, o logaritmo é aplicado em diversas áreas de conhecimento, né? Na biologia, na geologia, matemática financeira. Os bancos utilizam muito, né? Na matemática financeira, nos empréstimos, nos financiamentos. E não é diferente na área da sonorização. Então, veja o quão importante é esse conteúdo. Ele veio para simplificar a nossa vida, simplificar os nossos cálculos. Vocês vão conhecer e vão entender que é muito simples e é bem fácil de aprender. Então, a palavra logaritmos veio do grego logos, que significa razão, e aritmos, que significa número, ou seja, a razão dos números. É apenas uma maneira diferente de expressar uma relação exponencial entre números. Como instrumento de cálculo, o logaritmo transformou multiplicações e divisões em operações mais simples, como soma e subtração. Então vejam o quão é aplicável o conteúdo de logaritmos. Inclusive vocês já tiveram uma experiência, né? A turma da sonorização, do curso de sonorização, já tiveram uma experiência, né, utilizando o logaritmo durante o curso e perceberam. O logaritmo ele é utilizado por quê? Porque em diversas situações nós temos números muito grandes ou então números muito pequenos. Então, por este motivo, nós utilizamos essa ferramenta fantástica que é o logaritmo. Oficialmente, nos nossos livros, didaticamente falando, o conceito de logaritmo é, sendo A e B, números reais e positivos. Gente, informação importante, não existe logaritmo de número negativo. Então, uma dica aí bacana para vocês. Com A diferente de 1, ou seja, a minha base tem que ser diferente de 1, chama-se logaritmo de B na base A, o expoente x. Vixe, profa, entendi foi nada. A gente vai representar aqui e você vai entender melhor. Ao qual se deve elevar a base A, ou seja, a gente vai pegar esse x e elevar a base, de modo que a potência A elevado a x seja igual a B. Então, vamos representar aqui esse negócio?
Então, a gente tem aqui a representação do logaritmo, tá? Esse log representa justamente a palavra logaritmo, e ele se escreve dessa forma: log de b na base a é igual a x. Como é que eu resolvo uma situação como essa? Isso aqui é a definição. Então, como é a definição? Tudo parte daqui, inclusive o que a gente vai ver posteriormente. Então, a definição ela é utilizada em praticamente todos os processos de logaritmo. Então, eu vou pegar esse azinho aqui, a gente vai utilizar aqui umas setas, um jogo de setas, no sentido anti-horário. Prof, o que é sentido anti-horário? Sabe aquele relógio de parede que a gente tem, que o ponteiro vai para a direita, para a direita, para a direita, para a direita? Então, a gente vai fazer o jogo de seta para a esquerda. Isso significa sentido anti-horário, ou seja, o oposto do ponteiro do relógio. Então, eu pego esse azinho, que é a minha base, coloco o x em cima dele, como está aqui, ó, a elevado a x, a gente coloca aqui em forma de potência. Então, puxa outra setinha para cá e iguala a b. Ou seja, eu tenho a elevado a x, que é igual a b. E aqui está a nossa representação de como resolver um cálculo de logaritmo. O que é que representa, o que é que significa essas letrinhas? B, A, X. Log, eu já disse a vocês que significa logaritmo. O A representa a base do logaritmo. O X representa o logaritmo. E o B se chama logaritmando. Então, está aqui a nossa estrutura do logaritmo. Essa é uma representação. Sempre que tiver uma situação de logaritmo, a gente representa dessa forma e resolve o cálculo, certo? Agora vamos conhecer as propriedades. Lembre, essa parte conceitual ela é a base de tudo que vem lá para frente. Aqui nós temos 7 propriedades. A primeira propriedade é a propriedade da potência, em que o meu logaritmo chega aqui com o logaritmando elevado aqui a letrinha n, né? Ou seja, tem uma potência aqui, um expoente, tá? Então, tá aqui a representação de uma potência logarítmica. Então, a gente está aqui com a propriedade em que se apresenta uma potência no logaritmo. Nessa coluna do meio é a condição de existência dessa propriedade e do logaritmo, ou seja, nossa base A tem que ser maior que 0 e diferente de 1. O nosso logaritmando B tem que ser maior que 0 e o nosso expoente n tem que pertencer aos números reais. Como é que eu resolvo uma situação em que aparece uma potência? Gente, é simples, tá? Então, sempre que tiver um expoente no nosso logaritmando, que nesse caso aqui é a letrinha n, a gente vai dar um bisurico nele e o bichinho vai cair lá para frente do nome log. E fica dessa forma aqui que vocês estão vendo após a igualdade. Ou seja, fica n vezes, ele vem aqui para trás em forma de multiplicação. N vezes log de b na base A. Eu simplesmente tiro o nzinho daqui e coloco aqui na frente do log. A segunda propriedade é a propriedade do expoente. Então, aqui a gente tem uma potência em que o log é o expoente. Então, como é que a gente resolve isso aqui? Tem um detalhe importante que vocês precisam saber, é que sempre que eu tenho a base do meu log igual à base da potência, a gente elimina e o que sobra é o logaritmando. Ou seja, aqui nós temos A elevado ao log de B na base A, certo?
E o que é que acontece? Se vocês observarem aqui, eu tenho A na base do meu logaritmo e tenho A como base da potência. Então, nesse caso aqui, eu elimino esses dois Azinhos, ou seja, a base do logaritmo e a base da potência, e o que sobrou? B, que é o meu logaritmando. Então, sempre que aparecer uma situação para vocês em que a base do logaritmo é igual à base da potência, vocês eliminam e o que sobra é o logaritmando, tá? Nós temos propriedade do produto. Log, abre parênteses, de B vezes C, fecha parênteses, na base A, é igual ao log de B na base A, mais o log de C na base A. Como eu disse lá no nosso segundo slide, o logaritmo ele simplificou alguns cálculos. Então vejam que aqui eu tinha uma multiplicação no meu logaritmo e eu transformei essa multiplicação numa soma, num processo de adição, numa operação de adição. Então está aqui mais uma prova de como o logaritmo veio para simplificar a nossa vida, os nossos cálculos. Então sempre que tiver uma multiplicação no nosso logaritmando, você pode desmembrar essa multiplicação e transformá-la em soma. Lembrando que a base ela se mantém, tá? Nós também temos a propriedade do quociente, que é a nossa quarta propriedade. Então, o quociente nada mais é que uma fração. Aqui nós temos log de B sobre C na base A. Essa propriedade do quociente, a gente transforma ela em subtração, ou seja, B sobre C, eu estou dividindo B por C. Então, nós aqui estamos com uma operação de divisão que nós vamos transformá-la em subtração. Então, faz o mesmo processo que a gente fez aqui na propriedade do produto. A gente vai pegar o primeiro valor, que é a letrinha B, então coloca log de B, mantém-se a base, ou seja, base A menos log, aí o segundo valor, que é o C, que está aqui no denominador da fração, também na base A. Nós temos também a propriedade da raiz, que é quando vem no logaritmando uma situação de radiciação. Então, aqui nós temos log da raiz de B com índice n, que é um número que eu não conheço, pode ser uma raiz quadrada, mas pode ser uma raiz cúbica, na base A. Então, todo o processo, toda operação de radiciação, a gente pode transformá-la em uma potência, tá? Então, a gente repete o log, coloca a base, e esse radical aqui, a gente vai colocar dessa forma aqui. Profa, como é que isso funciona? Gente, funciona da seguinte forma. Eu vou colocar o valor que está dentro da raiz, certo? Que é o B. E o que é que acontece? Por que que tem essa fração aqui, 1 sobre n? Esse 1, ele está vindo aqui, ó, de cima do B. Todos esses valores que estão dentro de raiz, se ele não tiver nenhum expoente, significa que ele é elevado a 1. Porque se é elevado a 1, não tem necessidade de eu colocar o 1, tá? Então, tem até um meme que o pessoal utiliza muito, né? Inclusive tem alguns vídeos sobre isso, né? Só com esses memes, que são os macetes, que é exatamente isso, ó. O 1, ele está dentro do radical, ou seja, está na sombra. Então, quem está na sombra vai para o sol. Então, esse 1 ele vai para o numerador da nossa fração. O n está exposto no sol. Então, quem está no sol vai para a sombra. Então, fica B elevado a 1 sobre n. Aqui, veja que a gente ficou com uma situação que a gente viu na nossa primeira propriedade, na propriedade da potência, ou seja, nosso logaritmando está com uma potência. A gente dá o bisurico e esse 1 sobre n cai para frente do log, ou seja,
fica 1 sobre n vezes, lembrando que tem que colocar o sinal de multiplicação, vezes o log de b na base a. Veja que a gente consegue simplificar todas as operações que envolvem logaritmos em operações mais simples. O que é multiplicação, a gente transforma em soma. O que é quociente ou divisão, a gente transforma em subtração. O que é potência, a gente transforma em multiplicação e assim por diante. E a gente tem as duas últimas propriedades, 6 e 7, que estão juntas, mas estão juntas por um motivo específico que eu vou explicar a vocês, que é a mudança de base, propriedade da mudança de base e a inversa. Nós temos aqui log de b na base a e a gente pode transformar esse logaritmo alterando aqui a sua base. Ou seja, a gente pega o b, que é o logaritmando, e mantém como logaritmando. E aí eu vou escrever, né, o quociente aqui. Log de b na base c, ou seja, esse c é uma base que eu criei, que pode ser a base 10, como pode ser qualquer outra base que vocês precisem criar aqui para simplificar o cálculo, tá? Detalhe, quando eu faço essa operação e utilizo tanto no numerador como no denominador, ele não interfere no resultado do meu cálculo. Então, esses artifícios que são utilizados matematicamente não alteram o resultado da operação, tá? Então, não se preocupe que pode ser feito dessa forma. Então, aqui eu tenho log de b na base c, que foi a base que eu criei. E o a, que era a base, também vira logaritmando. Então, aqui eu tenho log de a também na base c. A consequência dessa mudança de base é a operação inversa, ou seja, a propriedade inversa do logaritmo. E aqui a gente fica com a seguinte situação: log de b na base a é igual a 1 sobre log de a na base b. Profa, por que que isso acontece? Tá, tem uma forma de provar isso aqui. Se eu for colocar essa prova aqui para vocês explicarem esse detalhamento, o vídeo vai ficar deste tamanhão. Então, não há necessidade no momento de vocês saberem o porquê disso. Mas saiba que também existe uma prova de que isso tem fundamento, tá certo? No momento, vocês precisam saber do conhecimento final, ok? Então, quando a gente inverte um logaritmo, nós devemos trocar a base e o logaritmando também de lugar, tá? Então, vamos à prática. A primeira questão pede o seguinte: descubra o número real cujo logaritmo na base 3 é 2. É necessário que a gente interprete o que a questão está pedindo, tá? Então, ele diz assim: o número real cujo logaritmo na base 3, ou seja, a minha base é 3. Então, já vou escrever aqui. Log, eu não sei o logaritmando, mas eu sei que a base é 3. O número real cujo logaritmo na base 3, logaritmo da base 3 é 2, ou seja, o logaritmo é 2. Então, eu não sei quem é o logaritmando, então vai ficar aqui o b. Log de b na base 3 é igual a 2. Lembre que após a igualdade fica o logaritmo. Então, como eu resolvo isso aqui? Faz aquele método das setinhas. 3 elevado a 2 é igual, puxa a setinha para cá, a b. Então, b é igual 3 vezes 3, ou seja, 3 ao quadrado significa que é esse 3 repetido duas vezes. Para quem não lembra aí, os conteúdos de potenciação, exponenciação, funciona assim, ó, 3 ao quadrado, esse 2 que está aqui em cima do 3, ele quer dizer que esse 3 ele se repete duas vezes, ou seja, é ele vezes ele. Então, 3 vezes 3, 9. Está aqui a nossa primeira resposta. Viu que é simples?
Percebeu que é simples? Tá maneiro, né? Tá tranquilo. Vamos para a nossa segunda. A base em que o logaritmo de 9 é 2. Então, ele já está dizendo aqui qual é a base. Descubra a base. Então, vou colocar aqui log. Ele quer a base. A base a gente chama de A, certo? A base em que o logaritmo de 9 é 2. O logaritmo de 9 é 2, ou seja, o logaritmo é 2. Então, igual a 2. Quem é 9? Se 2 é o logaritmo, eu quero saber a base, o que é que sobrou? O logaritmando. Então, 9 é o nosso logaritmando. Faz aquele mesmo jogo das setinhas. Puxa para cá, depois puxa para cá. Ou seja, A ao quadrado é igual a 9. A é igual a raiz quadrada de 9. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo, dá 9? Ah, deixa eu ver, 2? 2 vezes 2, 4, não é. 3. 3 vezes 3, 9. Ou seja, A é igual a 3. Está aqui a nossa resposta. Tá dando para acompanhar? Espero que sim. Se tiver dificuldade, volta um pouquinho, dá pausa no vídeo, tenta fazer. Se precisar, volta de novo, assiste novamente. E é assim que a gente consegue ter bons resultados, persistindo e não desistindo, tá certo? Vamos para a nossa próxima questão. Vou apagar aqui. Então, aqui a gente já está trabalhando não mais com a definição de forma direta, como a gente teve aqui na letra A e na letra B. Mas sim, a gente já está trabalhando com outras propriedades, tá certo? Então, na letra C, a gente tem aqui uma potência em que o expoente é uma soma e que envolve, além do mais, logaritmo. Então, o que é que a gente faz com isso aqui? Vamos lembrar lá do nosso conhecimento de potenciação, né, das propriedades de potenciação, que inclusive foram transferidas, adotadas e utilizadas aqui nos logaritmos. Então, a gente pode colocar aqui a propriedade do log, tá? Já que o conteúdo que a gente está vendo é log. Então, é a propriedade do produto, que é log de base A do produto B vezes C. Aqui tem só um minuto, gente. Deixa eu ajeitar isso aqui. Log de B vezes C na base A é igual ao log de B na base A mais o log de C na base A. Então, olhando para essa propriedade aqui, que ela veio da potenciação, a gente vai transformar essa situação aqui de 3 elevado a 2 mais log de 4 na base 3. Então, a gente vai fazer esse desmembramento aqui, bem bacana. Então, aqui veja que aqui a gente tem a soma e aqui a gente tem a soma. Então, a gente vai transformar na multiplicação, tá? Então, aqui 3 ao quadrado, que é o primeiro membro aqui, ó, da nossa operação aqui de cima, vezes, vou colocar o 3 novamente, porque as bases são iguais. A regra é, bases iguais com expoentes diferentes, a gente mantém a base e soma os expoentes, certo? Então, sempre que eu tiver uma operação de multiplicação de potências em que as bases são iguais e os expoentes diferentes, eu junto as bases, ou seja, a base se mantém intacta e somo os expoentes, tá? Então, eu não preciso repetir o 3 mais de uma vez. Eu coloco o 3 e somo os expoentes. Aqui veio o resultado, ou seja, veio o 3 e em cima a soma. Mas eu já acabei de dizer que a operação é
a multiplicação de potências em que as bases são iguais, a gente mantém uma base e somos expoentes. Sabendo disso, a gente desmembra fazendo a operação inversa, ou seja, a gente desmembra a base, repete a base, coloca o processo de multiplicação e separa a operação que está somando lá no expoente em cada base, tá? Então, aqui ficou 3 ao quadrado vezes 3, com a outra parte aqui da operação, elevado ao log de 4 na base 3. Então, aqui, o que é que a gente vai fazer? Vai observar o que a gente obteve de resultado. E o que foi que a gente obteve de resultado? 3 ao quadrado, ou seja, 3 vezes 3, dá 9, vezes. Vixe, prof, agora aqui eu tenho um log no expoente. Como é que eu resolvo isso? Vamos observar quem é a minha base da potência? 3. Quem é a base do meu logaritmo? 3. É só anular 3 e 3. O que é que sobrou? 4. Ou seja, eu tenho agora uma operação bem simples, 9 vezes 4, que é igual a 36. Está aqui a minha resposta. Estão percebendo que à medida que a gente conhece as propriedades e os conteúdos de potenciação e radiciação, simplifica muito o cálculo, resolve bem mais rápido, porque a gente já vê a solução bem mais à frente. Então, é importante que vocês conheçam as propriedades, tá bom, gente? Vamos para a nossa próxima questão. Na letra D, a gente tem duas frações, ou seja, dois quocientes, um no logaritmando e o outro na base. Então, aqui eu vou igualar a x. Vou apagar isso aqui, tá, gente? Porque eu vou precisar desse espaço. Vou igualar a x. Profa, como é que a gente faz isso? Mesmo procedimento. 5/3 elevado a x é igual a 27 sobre 25. Agora vamos montar aqui do lado, né? Então, eu vou ter 5/3. Aí, uma outra informação importante, tá, gente? Como aqui a gente tem uma fração, tem que colocar o parêntese e colocar o expoente fora do parêntese. Por quê? Se eu colocar o expoente sem colocar o expoente sem colocar o parêntese, é entendido que esse expoente diz respeito somente ao número 5. E, na verdade, não é. É a fração inteira que está elevado a esse expoente, tá certo? Então, 5/3 elevado a x é igual a 27 sobre 125. Vixe, prof, agora complicou minha vida. Complicou nada. Aqui a gente vai fazer fatoração. E por que a gente vai fazer fatoração? A gente vai tentar transformar esse quociente, essa fração que está bem grande, num número menor. De preferência que a gente chegue exatamente à fração que está do lado esquerdo. Que aí a gente pode anular e o que sobrar no expoente a gente iguala ao x. Vamos tentar aqui? Qual o menor número primo que eu posso utilizar para dividir 27? 2? Não, 2 é um número par. 27 é ímpar. 3. 27 dividido para 3 dá 9. Dá para dividir. Então, aqui eu utilizo 3. 27 dividido para 3, 9. Para dividir o 9, também o 3. 9 dividido para 3 dá 3. Para dividir o 3, lógico, tem que ser o 3. 3 dividido para 3, 1. Então, o nosso 27 vai resultar em 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 3, veja que é o número que a gente obteve, coloca, elevado a 3. Por que é elevado a 3? Porque ele se repete 3 vezes. A mesma coisa a gente faz com 125. 125 a gente consegue dividir por 2? Não, porque 125 é um número ímpar. Vai dar uma resposta que não é um número inteiro.
E a gente precisa de números inteiros como respostas. Ou seja, se eu fosse dividir 125 por 2, ia dar vírgula alguma coisa, tá? E não é isso que a gente quer. Então, 125 por 2 não dá, por 3 também não dá. Por 4 também não dá. Por 5, 125 eu consigo dividir por 5. Então, 125 dividido por 5 dá 25. 25, eu consigo dividir por 2? Não. Por 3? Também não. Nem por 4, porque 4 também não é um número primo. Estou colocando de propósito aqui para vocês. Então, o 25 a gente pode dividir por quem? Por 5. 25 dividido para 5 dá 5. E o 5? Divido por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, o 125 vai ficar 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 5 elevado a 3. Então, vamos reescrever aqui essa nossa fração. Aqui eu vou repetir 5 terços elevado a x, lembrar de colocar o parêntese. E a nossa fração aqui vai ficar 3 elevado a 3 sobre 5 elevado a 3. Eita, profa, tá bem parecido agora, né? Tá bem parecido. Como a gente tem o mesmo expoente no quociente, né, nessa operação de quociente, vamos colocar esse expoente fora do parêntese? Como tá esse aqui? Profa, a gente pode? Pode, porque é o mesmo expoente, tanto no numerador da fração como no denominador. Então, vamos reescrever aqui. 5 sobre 3 elevado a x é igual, abre parêntese, 3 sobre 5, fecha o parêntese e o 3 fica fora. Eita, prof, olha, ficou quase igual, mas a minha fração, os valores estão invertidos. O numerador da fração do lado esquerdo é 5. O numerador da fração do lado direito é 3. Se tivesse o contrário, a gente conseguia resolver bem ligeirinho, não era? E a gente vai consertar isso aqui. Como? Vamos lá. Então, gente, tem uma propriedade que diz que a gente pode inverter a fração. E quando a gente inverte a fração, a gente inverte o nosso expoente, certo? Então, vamos colocar aqui 5 sobre 3 elevado a x é igual. Vou inverter a minha fração. Ao invés de ser 3/5, vai ficar 5 sobre 3. Fecha o parêntese. Prof, aí o expoente vai ficar o quê? 1 terço? Não, vai ficar menos 3. Ele fica com um sinal invertido, tá certo? Então, agora nós temos frações iguais, né? A base desse expoente, tanto do lado esquerdo como do lado direito, são iguais. Então, se são iguais, eu elimino essa base. E o que é que me sobra? X igual a menos 3. Viu que é simples? É simples. Não, prof, precisa de muito manejo aí, tem que usar vários artifícios. Gente, realmente precisa. Por isso que existe, né? Alguém teve a necessidade de resolver alguns problemas e aí surgiram essas soluções, tá? Então, tá aqui a resposta das nossas questões. Vamos continuar agora com o conteúdo de logaritmo, só que em decibel. Então, o decibel, que é representado pela letrinha D minúsculo e B maiúsculo. Esse D minúsculo é de deci, ou seja, decimal. E o B maiúsculo é da pessoa que criou esse conteúdo, criou essa ferramenta, né? Bel. Então, ele é a razão entre dois valores de potência. Por se tratar de variações muito grandes ou muito pequeninas, é necessário utilizar o conteúdo de logaritmos. Então, eu não vou abordar o conteúdo todo que vocês estão vendo no curso, até porque vocês já estão vendo no curso. Eu vou abordar aqui só 3 situações e vou resolver uma das questões. Inclusive, vocês já fizeram no curso, mas eu vou reavivar aqui só para passar alguns detalhes que talvez vocês não tenham visto, tá?
E aí vocês fazem a avaliação de vocês, tá bom? Então, para trabalhar a variação de potência em decibéis, a fórmula é dada por G, e entre parênteses o dB, né, porque é em decibéis, é igual a 10 vezes o log desse quociente, ou seja, dessa fração, que é a potência de saída sobre a potência de entrada, tá? Então, isso aqui é uma fórmula. Assim como na matemática, essas fórmulas que são utilizadas na física, na química, na biologia, em várias outras disciplinas, em várias outras fontes de estudo, elas têm uma demonstração, tá? Então, eu não vou trabalhar a demonstração aqui, até porque o vídeo fica muito longo. Mas, se tiver a necessidade, a gente pode fazer esse trabalho. Mas creio que para a atividade que vocês estão exercendo, para o que vocês precisam e querem fazer, só há necessidade de saber a fórmula, tá bom? Até porque vocês já vão aplicar o resultado disso e não o processo de conhecimento anterior, tá bom? Então, a variação da tensão e não de potência tem essa diferença, né? É bom observar sempre, porque a diferença que tem aqui na fórmula é exatamente o valor que está antes do log. Ao invés de 10, a gente utiliza 20, tá? Então, a variação de tensão, a fórmula é dada por G igual a 20, tá? É diferente, vezes log. Aí vem o quociente, ou seja, a fração. V, a variação de saída, sobre o V, que é a variação da entrada, tá? Então, aqui nós temos já duas fórmulas. Tem mais? Tem mais. Vocês sabem que tem mais. Inclusive, eu quero parabenizar vocês, porque o curso que vocês estão fazendo é de muita complexidade, envolve muitas coisas, né? Envolve potência, envolve decibéis, envolve tensão, envolve questão de espaço, de ambiente, né? Envolve muita coisa que vocês precisam analisar, estudar, para que aquele som saia o melhor possível, né? Então, parabéns a vocês por todo o esforço que vocês estão tendo em dedicar seu tempo, né, no estudo, em aprender. E quando há diferença de fase, tá? Quando há uma diferença de fase, usa-se essa fórmula, que é a soma dB igual a 10 vezes o log de 10 elevado a dB1 sobre 10 mais 10 dB2 sobre 10, fecho parêntese, mais 2 vezes, aí vem novamente. E por que que tem esse 10 mais 10 elevado a dB1 sobre 10, 10 elevado a dB2 sobre 10, mais 2 vezes? Porque tem mudança de fase, tá? Inclusive, vocês podem observar que aqui a gente já está trabalhando com a parte de trigonometria, a lei dos cossenos, tá aqui no finalzinho da fórmula, e também porque se trata de mais de um sistema, ou seja, não é só uma variável que vocês estão trabalhando naquela mesa de som, não é só uma saída nem só uma entrada, né? Então, existe um sistema ali que são dois caminhos, então por isso que se trabalha com essa fórmula, certo? Mais 2 vezes, se repete novamente, né? 10 elevado a dB1 sobre 20, ó, veja que aqui mudou, tá? O denominador da potência do segundo membro aqui da nossa fórmula mudou, tá? Mais 10 elevado a dB2 sobre 20. Nessa primeira parte era 10, ó. Aqui é 20. Vezes o cosseno de alfa. Que danado é esse alfa, professora? O que é que eu vou usar esse alfa no som? Alfa é uma letra grega que na matemática são utilizadas várias, né? Não tem só o alfa. Tem alfa, ômega, rho, né? Tem várias. Então, não se assustem. Esse alfa, ele significa a representação de um determinado valor de um ângulo, tá? E a gente vai ver agora um pouquinho no próximo slide. Vamos lá? Então, aplicando o conhecimento, vamos resolver aqui um exemplo.
No cruzamento entre a via grave e médio grave, cuja frequência de crossover é 200 Hz, em um dado instante foi dado um aumento de 3 dB em ambas as vias. Ou seja, nós temos duas vias. Cada via teve um aumento de 3 decibéis, tá? E a frequência do crossover era 200 Hz. Aí ele pergunta qual é a soma em decibéis se as vias estivessem defasadas em 90 graus. Só um detalhe que eu quero passar aqui para vocês. Vocês usam o círculo de fase, né? Que aí vem as fases, os ângulos, né? Relacionados com as fases. Esse círculo de fases que vocês utilizam no processo lá da sonorização, para a galera da matemática, vamos dizer assim, é chamado de ciclo trigonométrico. Ou seja, a gente tem um ciclo trigonométrico dividido em 360 partes. Cada parte equivale a 1 grau, né, que dá 360 graus, exatamente como o de vocês, só mudou um pouquinho aqui o nome. Eu não sei por que mudaram o nome. Mas vocês têm um ciclo de fase e a gente tem um ciclo trigonométrico, que é o mesmo ciclo, tá? Os dois se relacionam. Então, por isso que a gente trabalha com cosseno, tá? Se vocês observarem, e por que a gente tem que mexer com cosseno, professora? A gente tá só ajeitando um som, organizando um som, colocando um som para a galera curtir. Porque quando o som sai, né? E agora eu vou utilizar aqui um pouco do conhecimento que eu tenho, que é bem pouquinho, tá? Nessa área, é quase nada. Quando o som sai, vamos lá, vocês têm um falante, aquele falante que estava aqui no início da apresentação, né? Perceba que a parte da entrada do som é fininha e a parte onde o som é lançado é bem mais larga. O som ele sai em forma de ondas, tá? Então ele não sai do jeito que é lançado aqui, ele não sai em linha reta. Então, quando ele é lançado no falante, então ele cria um espaço que vai abrindo, tá? Então ele vai descendo como vai subindo e esse som se expande aqui nesse espaço, tá? Esse ângulo que vocês estão vendo aqui na fórmula, né? O cosseno desse ângulo é exatamente a distância da altura maior que o som alcançou, né? O máximo que ele expandiu, o teto, e o mínimo, que no caso é o piso, digamos assim. Eu estou fazendo aqui uma comparação simples, o mais simples possível, tá? Digamos que a gente esteja aqui nessa sala que eu estou e aí lançou o som. Então o som ele não sai em linha reta, ele sai de forma que ele se expande para baixo, para cima e de frente, tá? Então as ondas sonoras, né, elas não saem em linha reta, dessa forma. E esse ângulo é justamente essa distância, né, a área em que esse som foi expandido, certo? Para vocês verem o quanto a gente trabalha com matemática e nem percebe muitas vezes, né? Então, esse ângulo que está formado aqui, né, com a linha inferior e a linha posterior, né, superior, nós chamamos essas duas linhas aqui, que formam esse ângulo, de vetores. Tá? Então, são vetores que nós também chamamos de fasores. Tá? Então, ele tanto sobe, se expande para cima, como para baixo. E esse é o formato do ângulo. Tá? Aqui é a área em que a gente mede exatamente esse ângulo, conforme está lá na imagem do material de vocês. Tá certo? Então, por isso que se utiliza o cosseno desse ângulo. Agora vamos resolver aqui a questão, né? Então, a fórmula que a gente vai usar vai ser essa, soma em decibéis, e esse B é maiúsculo, tá, gente? Ó, a gente também erra. Foi erro de digitação meu. Soma em decibéis é igual a 10 vezes, já li aqui a fórmula para vocês, a gente vai só substituir os valores, tá? Então, vou colocar aqui, dB é igual a 10 vezes o log
de 10 elevado a dB1 sobre 10. Quem é dB1? 3 sobre 10 mais 10 dB2. 3 sobre 10, fecha o parêntese, mais 2 vezes 10 dB1, 3 sobre 20, mais 10, nosso dB2 também é 3 sobre 20, fecha o parêntese, vezes cosseno de alfa. Quem é alfa? 90 graus, vezes cosseno de 90 graus. Então, vocês vão utilizar uma calculadora científica, né, para ajudar nesses cálculos. Inclusive, aqui o instrutor de vocês no curso orientou, é utilizada no computador, tá? Ela já é padrão do Windows. Mas caso você vá fazer esses cálculos no celular, então você pesquisa na Play Store e instala a calculadora. Procure uma, eu vi algumas que ela já vem com um visorzinho que você vai colocando todas as operações de uma vez só e ela já dá o resultado final, sem precisar você fazer por etapa, como naquela calculadora básica. Por exemplo, calcular 3 sobre 10, depois calcular o 10 da base elevado ao resultado que obteve daquela fração. E assim sucessivamente. Então, tem essa possibilidade de vocês fazerem esse cálculo todo de uma vez, tá bom? Vamos continuar aqui o nosso cálculo. Voltando aqui à nossa questão. Então, quando vocês fizerem lá, outra dica que eu vou dar a vocês, antes de fazer todos esses cálculos aqui, calculando essas potências, esses decimais, tudo isso, vocês vejam primeiro qual é o ângulo que vocês obtiveram lá da defasagem, tá? Nesse caso aqui, nós temos cosseno de 90 graus. E cosseno de 90 graus é zero. Então, sabendo que cosseno de 90 graus é zero, e essa segunda parte aqui da nossa operação é uma multiplicação, então não precisa eu fazer esse cálculo todo, tá? Então, eu vou só mostrar aqui para vocês, escrever aqui rapidinho, para vocês verem como fica, tá? Então, aqui, dB é igual a 10 vezes o log, abre parênteses, 10. Aqui eu já vou fazer, tá? 3 dividido para 10 dá 0,3. Mais 10 elevado a 0,3. Mais, vou repetir isso aqui, tá? Vou repetir só para vocês verem. 3 sobre 20, mais 10 elevado a 3 sobre 20, fecha parênteses, vezes cosseno de 90 é zero. Isso tudo aqui é uma multiplicação, então não há necessidade de eu fazer essa conta toda. Então, isso tudo aqui eu elimino, porque ele é zero. Qualquer número multiplicado por zero é zero. Então, eu não vou precisar calcular essas potências, depois essa soma, depois essa multiplicação, porque aqui eu já tenho o zero. Então, vocês já podem eliminar esse tipo de situação, tá certo? Então, aqui eu vou ter dB. Nesse caso aqui, vocês vão calcular somente essa primeira parte. dB é igual a 10 vezes o log. E aí, 10 elevado a 0,3 dá aproximadamente 1,99, tá? Então, como são valores iguais, eu não preciso calcular mais de uma vez. Vou colocar 1,99. Então, dB é igual a 10 vezes o log. 1,99 mais 1,99 dá 3,98. Olha um detalhe importante. Aqui não veio a base do meu logaritmo. Então, se não veio a base, aqui significa que é base 10. Tá certo? Lembre desses detalhes para na hora de fazer o cálculo não entrar em parafuso. Tá bom? Então, aqui dB é igual a 10 vezes. Aí vocês vão utilizar a calculadora de vocês, até porque para a atividade que vocês estão exercendo não dá para perder tempo, tá? Os meninos e meninas que estão no ensino médio, estudando para concurso ou vestibular,
qualquer processo seletivo, precisa aprender a fazer a conta, tá? Porque no processo seletivo pode usar calculadora, não. A exceção é para a turma que está fazendo um curso de sonorização, tá certo? Porque é um curso profissionalizante. Então, eles precisam dessa ferramenta para agilizar o trabalho, tá bom? Os demais, tente calcular na mão, tá? Fazer a continha direitinho. Embora que em processo seletivo, essa informação desse logaritmo já vem. Então, aqui só faria a substituição, tá? Então, dB é igual a 10 vezes. O log de 3,98 é 0,599. Então, o nosso dB é igual a aproximadamente, esse tiozinho aqui em cima da igualdade significa que é um valor aproximado, tá? Ou seja, o nosso resultado ele não deu um valor exato, ele dá muitos números à frente da calculadora. A calculadora ela só vai até 11 dígitos, se eu não me engano. E esse resultado ele dá bem mais. Então, a gente coloca esse tio para dizer que é um valor aproximado, tá? dB igual aproximadamente a 5,99. E aí está a resposta da nossa questão. Então, se você gostou da nossa aula, se você aprendeu, se acrescentou alguma coisa na sua vida, se você viu que vale a pena, compartilhe com os amigos, né? Curta a nossa página, se inscreva no nosso canal, né? Ative o sininho para receber as notificações. Também nós temos a nossa página no Facebook, no Instagram, né? Além do YouTube. Dona Profa, pode procurar. No YouTube está como Dona Profa, no Instagram, @Dona Profa. E no Facebook tem um grupo lá com o nome Dona Profa, tá? Então, gente, obrigada. Eu espero que tenha acrescentado muito conhecimento a vocês, tenha esclarecido dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus, bom trabalho, bons estudos e até a próxima aula.